Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre outros subgêneros dentro do gênero de detetive. Antes de mais nada, peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso não seja inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados por aqui. Peço também para você curtir, compartilhar e seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, porque é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, livros, literatura em geral, né, incluindo HQs e mangás. Também tem muitas coisas sobre games e por aí vai. É importante lembrar também que eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre outros subgêneros dentro do gênero principal de detetive, que está linkado no card aqui dos vídeos e também você encontra facilmente dentro aqui do canal. Então, se você tiver curiosidade, vai lá que é bem importante também você conferi-lo. Eu vou começar falando aqui sobre um gênero muito popular, principalmente dentro das séries de TV e também alguns filmes que envolvem o subgênero de detetive. O nome desse gênero em inglês, que é basicamente da onde eu venho tirando essas principais colocações, esses principais termos, já que muitas dessas produções, muitas dessas publicações são oriundas dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Então é bem importante eu trazer esses gêneros, mas traduzindo aqui para o Brasil. Esse gênero se intitula então de Who Done It, o famoso Who Did It, né, ou quem fez, o famoso quem matou. E o principal foco desse subgênero é a solução sobre quem cometeu o crime, né? Independente de ser assassinato, roubo ou qualquer outro tipo de crime. O foco, então, é centrado nas pistas que levam a encontrá-lo. E geralmente essas pistas elas são entregues conforme a passagem dos episódios, conforme os capítulos vão acontecendo, e quem investiga quem soluciona essas pistas são muitas vezes detetives considerados excêntricos, amadores ou quase profissionais. Não são exatamente profissionais seríssimos com o título de detetive. O termo surge na década de 1930 nos Estados Unidos e é um dos principais destaques dentro da era dourada da literatura norte-americana. Dentre as produções atuais, Only Murders in the Building, do Hulu, que aqui é exibido pelo Star Plus e futuramente pelo Disney Plus, quando as plataformas de streaming se juntarem, e também os filmes da franquia de Entre Facas e Segredos, que estão disponíveis na Netflix, são mais palpáveis dentro do mainstream. Outras produções que obviamente, já foram grande sucesso são Verônica Mars e também Sharp Objects, da HBO, estrelada pela Amy Adams. Ela também é considerada uma espécie de Who Did It, porque a investigação principal, por mais que a personagem principal tenha relação com a investigação, por retornar à cidade natal e tudo mais, ela não é uma detetive profissional, né? Ela é uma jornalista cobrindo um caso e acaba que ela se torna grande parte dessa investigação. Outro subgênero que começou no início do século passado dentro dos Estados Unidos é o hard-boiled. Esse subgênero ganha destaque a partir de 1920, durante a Lei Seca dos Estados Unidos. O outro subgênero que eu vou falar aqui é o hard-boiled. Esse subgênero ele começa a ser publicado na década de 1920 nos Estados Unidos, durante o período da Lei Seca do país norte-americano. Esse subgênero ele começa a ser publicado dentro das revistas pulps do país norte-americano, novamente menciono, que revistas pulps nada mais são do que revistas que eram publicadas em papéis mais baratos. O tipo de papel era chamado de papel pulp e por isso que ganha o nome de revista pulp. E também eram mais fáceis de publicação, exatamente por serem mais baratos. Os protagonistas, os detetives, geralmente trabalham contra a violência de crimes organizados, de gangues, né? E principalmente as suas consequências e também contra o sistema jurídico corrupto dos Estados Unidos ou de qualquer outro país
que esteja ali envolvido. Esses personagens ganham esse nome de hard-boiled por causa de fervura dura, né, que acaba ganhando esse nome, porque eles são taciturnos, são pessoas mais cínicas em relação à violência que acontecem geralmente dentro desses crimes, dentro dessas situações em que estão inseridos. Esse subgênero hard-boiled também é associado por muitos especialistas, por muitos especialistas literários dos Estados Unidos, com a ficção noir. E diferentemente, por exemplo, que o noir é o personagem principal é mais fechado, né? O foco das histórias está nessa introspecção do personagem, o desequilíbrio psíquico de algum deles e seu ódio de si mesmo, a agressão é uma coisa mais fechada. Enquanto o hard-boiled é um pouco mais expressivo, ele é um pouco mais acalorado, talvez possa assim ser declarado. Entre os principais destaques literários do gênero estão Dick Tracy, a Sarah Peretesky e Philip Marlowe. E entre as séries pode ser sobre Perry Mason, da HBO, Fargo, a antologia da FX, e também Happy Valley, da BBC. Novamente, isso que eu estou pegando, né, não é nada tirado da minha cabeça, tem algumas... Eu pesquiso bastante dentro das partes literárias, partes de séries e filmes para tentar trazer as coisas similares ou mais próximas possíveis desses gêneros. É uma coisa que eu gosto bastante, então eu acabo pesquisando bastante para falar sobre isso, e é bem provável que eu acabe fazendo sobre outros tipos, obviamente, de gêneros, não somente de gêneros de detetives, porque eu estou assistindo mais coisas de detetives com maratonas de séries que eu já assisti, de franquias de investigação, então eu acabo focando bastante nisso nesse momento. E por fim, eu vou falar aqui sobre o subgênero de Locked Room. O chamado crime impossível, esse subgênero explora o crime em si, que é cometido em circunstâncias que aparentam ser impossíveis, como é colocado, para que o perpetuador, para aquele que comete o crime, de entrar na cena, cometer o crime e sair sem ser detectado. Muitas vezes, essa primeira impressão do crime é que aconteceu alguma coisa paranormal, alguma entidade sobrenatural acaba entrando, fazendo toda a situação acontecer. Um dos primeiros exemplos, e é geralmente colocado como o primeiro exemplo, apesar de algumas datas colocarem outros livros dentro desse subgênero, mas foi o principal nome daquele momento, é o livro A História de Os Assassinatos da Rua Morgue, escrito pelo Edgar Allan Poe. Outro destaque que eu acho legal de mencionar aqui é o livro do Umberto Eco, O Baldolino, que também tem essa característica da sua narrativa. Entre outros destaques, obviamente, literário, pode-se colocar alguns livros da Agatha Christie, principalmente os que envolvem o Hercule Poirot, porque ele coloca todos os suspeitos, ou a maioria dos suspeitos, em um único espaço, e o Poirot precisa acabar desvendando os mistérios. E com isso, a trilogia estrelada pelo Kenneth Branagh, envolvendo o personagem, já que ele é o personagem principal, o Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo e, mais recentemente, A Noite das Bruxas, também pode ser colocado como Locked Room. Outra publicação, título, até mesmo jogo de tabuleiro, que é interessante notar, são Os Sete Suspeitos, ou Clue, né? O filme foi lançado em 1985, e também exatamente sobre os sete suspeitos dentro de uma casa de um único crime que aconteceu e acaba sendo desvendado nesse sentido. Muitas vezes também é importante colocar, por exemplo, Entre Facas e Segredos, também navega por esse tipo de característica, assim como outras tantas publicações, outros tantos projetos, né, de séries, filmes, entre mais, dentro do gênero detetive ou dentro de outros subgêneros do mesmo, acabam também
flutuando entre esses outros subgêneros. O gênero dá esse abraço nesse sentido. Ele consegue abraçar, ele consegue trazer essa flutuação e misturando elementos para que não seja apenas uma coisa e conseguir também dar viradas narrativas, trazer dimensão para personagens, dimensões para cenas e tudo mais. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Novamente peço, assim como ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos postados. Siga, compartilhe e curta as redes sociais do site, que estão todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV. Peço também para você curtir, compartilhar e seguir as redes sociais do site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, games, literatura em geral, tem críticas, dicas, vitrine e muito mais que está acontecendo no mundo da cultura pop. E é isso, até a próxima.